hoje eu vim falar sobre o caso Marco Aurélio. Quer saber mais? Vem comigo. Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simão nasceu em 16 de janeiro de 1970, era filho de Teresa Neuma e Ivo Bozaja Simão. Marco sumiu no dia 8 de junho de 1985, no Pico dos Marins. Ele foi com um grupo de escoteiros, né? Eles iam escalar esse pico e não se sabe o que aconteceu, mas na volta ele acabou desaparecendo. Eles estavam subindo o pico com o Juan Bernabeu, que era o chefe dos escoteiros na época, e seus 3 colegas, que era o Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvione e Romats, não sei se é assim que se pronuncia. Eles estavam subindo juntos até que o Oswaldo acabou se machucando. Então o Juan achou, né, confiou que o Marco podia voltar sozinho para pedir ajuda, que eles iriam logo atrás. Então ele andou com o Marco uns 100 quilômetros à frente, uns 100 metros, perdão, à frente, deu um giz para ele e pediu para ele ir marcando nas pedras o número 240, que era o número do grupo dos escoteiros deles, os olivetanos. Então ele voltou para pegar os garotos e o Marco seguiu na frente, abrindo o caminho. Porém, eles só acharam 3 marcações do Marco, tá? Parou quando chegou numa bifurcação. Então, o Juan acabou achando que aquele caminho que o Marco seguiu era muito difícil, porque como tem um membro machucado daí, né, do grupo, tinha muitos obstáculos ali, então ele decidiu ir pelo lado oposto. Porque ele alegou que aquele lado que ele iria levar os garotos era mais rápido e que o acampamento era logo à frente. O que não ocorreu, porque por volta das 2 da manhã eles chegaram numa fazendinha do seu filhinho e o certo é ele perguntar se tinha passado algum garoto por ali, algum outro escoteiro, mas ele não fez isso, tá? Lembrando que Oswaldo se machucou, era 2 horas da tarde e ele chegou 2 horas da manhã na fazenda desse senhor. Então, dessa fazenda, eles seguiram para o acampamento, eles chegaram no acampamento, era entre 5 e 6 horas da manhã. O correto também nessa circunstância era ele ir até a casa de um guia que tinha ali próximo, o seu Afonso, e perguntar se ele tinha visto o Marco, se o Marco estava ali. Mas ele também não fez isso. No acampamento estava apenas a bolsa do Marco e ele não estava lá. Então ele decidiu voltar sozinho, subir de novo o pico e ir atrás do garoto. Então ele deixou os meninos lá e voltou para procurar. Ele voltou 5 horas depois, sem o Marco, e foi aí que ele decidiu chamar as autoridades. Teve algumas inconsistências, né, nessa história toda, porque assim, o seu Afonso era guia há mais de 30 anos e numa reunião no grupo dos escoteiros foi, né, auxiliado que para subir o Pico dos Marins, como era um lugar que eles não conheciam, era bom eles levarem esse guia. E o Juan falou assim que não precisava de guia, porque ele ouviu que o seu Afonso nesse dia ia estar ocupado. Uma coisa que o seu Afonso e sua esposa desmentiram para a polícia. Eles falaram que eles tinham até preparado lanches para os garotos para fazer a subida do pico. Então já começou por aí a inconsistência. Teve outra coisa que aconteceu também, que tinha um outro grupo de escoteiros que estava subindo para o Pico dos Marins e convidou eles, passou pelo acampamento deles, convidou eles para irem junto e o Juan negou, falou que não, que eles iam subir sozinhos. Então já começou por aí. E como ele era um líder dos escoteiros experiente, ele já estava ali há muito tempo fazendo aquilo, ele sabe que a primeira regra básica é não deixar, num lugar que você não conhece, o grupo se desfazer. Principalmente quando o grupo tem crianças. Então, né, um garoto de 15 anos, num lugar que ele não conhece, ele não pode andar sozinho. E ele não tinha nem que ter permitido isso, porque ele também não conhecia o local. Porque foi comprovado que eles se perderam na ida do pico e na volta, porque eles levaram em torno de 6 horas para subir o pico, uma coisa que não levava nem 1 hora e meia, segundo um delegado da época. Então, eles se perderam 2 vezes na ida e na volta. Então ele não tinha que ter deixado o Marco Aurélio ter ido sozinho na frente, abrindo o caminho. E se ele deixou, ele tinha que seguir o caminho que o Marco fez. Porque se o Marco voltasse pelo caminho, como é que ele ia achar isso para pedir ajuda? Entendeu? Então ele fez uma bananada toda, ele se embananou todo. E isso ficou um pouco
né, criou um pouco de suspeita em cima dele, porque teve um delegado do GAS, que era do grupo anti-sequestro na época, que disse que aqueles erros foram cometidos propositalmente, que ele acabou fazendo aquilo de propósito. Porque, como ele era experiente, ele cometeu erros muito bobos para uma pessoa experiente. Outras pessoas também acabaram descrevendo ele como frio, também falaram que ele era muito, deixa eu explicar assim, agressivo com os garotos. Ele humilhava, gritava com os garotos e também ele não aceitava ser contrariado ou que contradissessem ele. E o seu Ivo ficou muito chateado com o Juan na época porque eles eram amigos, sabe, da família, assim, tudo. E ele deu o depoimento dele e depois ele desapareceu, não entrou em contato com a família, não ajudou em nada. Então, o Juan, com toda essa circunstância, com tudo isso em volta dele, ele aceitou passar pelo polígrafo. Só que, incrivelmente, no dia que ele ia passar pelo polígrafo, o delegado alegou que ele tinha sofrido pressão psicológica, então ele não poderia fazer esse polígrafo porque o resultado podia dar alteração. Mas rolaram boatos dentro da própria polícia que aquilo ali foi só para não sujar a imagem da instituição dos escoteiros. Então, acabou ficando por isso mesmo. O caso foi arquivado no dia 8 de abril de 1990 e ele ficou dado como desaparecido, tá? Outra coisa muito estranha que aconteceu na época foi que no terceiro dia de busca do Marco, aconteceu um grande incêndio de proporções assim, enormes no Pico dos Marinhos, o que atrapalhou totalmente a busca. Então, os delegados, né, os policiais da época acharam que aquilo ali foi proposital para atrapalhar na investigação. Então, em 2005, um jornalista pediu o desarquivamento desse caso porque ele queria analisar, estudar e escrever um livro, tanto que ele escreveu 2 livros, na verdade, e compilou em um só em 2015. E agora, depois de 36 anos, esse caso foi reaberto novamente, porque o pai dele, o seu Ivo, tá com 82 anos já, e ele falou assim que ele é imortal e ele só vai morrer, quer dizer, ele não vai morrer enquanto ele não achar o filho dele. Então ele tá procurando o Marco ainda, desarquivaram esse caso, quem sabe agora, né, com mais tecnologia, né, consiga pelo menos dar uma resposta pro seu Ivo. O irmão dele também, o irmão gêmeo dele, deixou um cartaz, né, fez um panfletinho, né, uns tempos atrás, falando como é que ele estaria hoje, né, deixou foto deles, para mostrar que eles estão parecidos, que se alguém visse, se podia entrar em contato. Deixou também algumas coisas importantes nesse folheto, eu vou deixar o folheto aqui para vocês, falando das cicatrizes que o Marco tinha, do estrabismo, esse monte de coisa. Também vou deixar algumas matérias da época que saíram, tá? Então, a gente espera que o caso seja solucionado, que alguém consiga descobrir o que aconteceu com o Marco, se ele ainda está vivo, porque também tem essa hipótese dele ainda estar vivo, tá? Que tenha sido um sequestro mesmo. O Ivo perdeu a vida toda dele sem o filho dele. Tudo bem que ele tem mais 2 filhos, mas, né, filho é sempre filho. E assim, ele era tão jovem, uma criança na época, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Por irresponsabilidade de uma pessoa adulta, experiente, ele acabou desaparecendo e ninguém sabe o que aconteceu com ele.